Fala galera do YouTube, técnica de eletrônica, e vamos para mais uma aula falando como sempre de semicondutores, aula muito importante, a aula que eu tive o prazer de ter, e agradeço aos professores, meus antigos professores pelas aulas que me foi dada, e agora podendo estar também dividindo um pouco desse conhecimento com vocês. Então vamos falar de amplificadores e seus parâmetros, né? Então, sem muita delonga, vamos lá. Tomando como referência inicial, né, um transistor polarizado na configuração de emissor comum, cujo ponto quiescente está no meio da região ativa, uma pequena variação na tensão VBE, né, tensão de entrada, provoca uma variação semelhante na corrente de base IB, corrente de entrada. Essa variação na corrente IB faz com que a corrente de coletor IC, né, que é a corrente de saída, e a tensão VCE, tensão de saída, também varie, acompanhando a mesma forma de onda de entrada, como mostra a curva característica de saída do transistor aí na figura, né? Imagem como aqui desenhado, que eu passei aqui com programinha pelo Paint, aí fica legalzinho aqui, né? Aqui nós temos, né, a corrente de entrada, IBQ, IB, aqui o ponto quiescente, né, ponto de repouso, né, VQ, e tensão de entrada, VBE aqui. É aqui corrente de saída, ICQ, IC, ponto quiescente, IBQ, VCQ, tensão de saída, VCC, VCE. Tá? Ponto quiescente aqui. Tá? Então podemos ver aí. Então aqui seriam gráficos, né, que a gente diz que é a variação de tensão e corrente no transistor. Se tais variações estiverem restritas à parte linear da curva característica da entrada e não atingirem os pontos de corte e saturação na curva característica de saída, elas podem ser consideradas lineares, né? Então, a partir dessa análise inicial, será definida uma série de parâmetros importantes para a análise e o projeto de circuitos amplificadores. Então, chegamos ao assunto sobre potência e defasagem, ganho de corrente e tensão, tá? Como a ordem de grandeza das variações da corrente de coletor, né? Variação IC, em geral em miliampere, é maior que a ordem de grandeza das variações de corrente de base, né? Variação IB, em geral em microampere, significa que as variações de corrente de entrada foram amplificadas de um fator AI, tá? A maiúsculo e I, pequenininho embaixo, tá? Denominado ganho de corrente, né? Ou seja, ganho de corrente, né? AI igual a variação em IC sobre variação em IB, né? Da mesma forma, como a ordem de grandeza das variações da tensão de saída, variação em VCE, em geral em volts, é maior que a ordem da grandeza das variações da tensão de entrada, variação VBE, em geral em milivolts, significa que as variações da tensão de entrada foram amplificadas de um fator AV, tá? O A maiúsculo e o V menorzinho embaixo, que quer dizer que é denominado ganho de tensão, tá? Pela fórmula ganho de tensão igual a variação VCE sobre a variação em VBE, né? É a fórmula. No caso do ganho de tensão, para esse circuito de referência, seu resultado é negativo, pois uma variação positiva na tensão de entrada causa uma variação negativa na tensão de saída. Isso significa que o amplificador defasa a saída em 180 graus. Já o ganho de corrente tem um resultado positivo, significando que o amplificador mantém a corrente de saída em fase com a corrente de entrada, ou que a defasagem é nula, né? Vamos ver aqui. Então, o que estamos vendo aqui na figura são sinais variáveis no amplificador, né? VBE, aqui ó, VBQ, IB, IBQ, IC, ICQ, VC, VCQ, né? Como dá para ver aí. Defasagem, ganho de corrente, ganho de tensão são os três primeiros parâmetros importantes no amplificador. Os dois últimos dão origem a um parâmetro complementar denominado ganho de potência, o AP, né? O A sempre maiúsculo, né? Ou seja, AP igual a AV vezes AI, né? Ou seja, ganho de potência igual a ganho de tensão vezes o ganho de corrente, tá? Aqui vale uma observação.
O ganho de potência é calculado em módulo, né? Por não faz sentido levar-se em conta um eventual sinal negativo, já que ele se refere à defasagem entre as variações de entrada e saída. Um amplificador genérico pode ser representado pelo símbolo mostrado na figura que eu vou mostrar a seguir, sendo o A, né, o A maiúsculo, o ganho de corrente, tensão ou potência em função do parâmetro que se deseja enfatizar, né? Vamos ver aqui a figura. Então temos aí simbologia, né? Para quem já fez aula de semicondutores, sabe a simbologia representativa do amplificador, né? Isso aqui é um amplificador, simbologia do amplificador, né? Com a letra A no seu centro, ok? Agora, sobre os capacitores de acoplamento, né? Como já foi, você já deve ter estudado, ou quem não fez, né, já estudou, e já deve ter visto estudos por aí, para que os transistores possam operar de forma linear como amplificadores, eles devem estar polarizados na região ativa, cujas tensões e correntes quiescentes são valores contínuos, nível DC, né, direct corrente, imposto pelos resistores e pela fonte de tensão contínua, VCC, que alimenta o circuito. Se o sinal variável de entrada possui também um nível DC, por exemplo, positivo, né, vamos dizer assim, esse se soma à tensão VBEQ, que por sua vez provoca um aumento em IBQ, que aumenta ICQ e diminui o VCEQ, deslocando o ponto quiescente na reta de carga para próximo da região de saturação, como a gente vê na figura a seguir. Então vemos aí a mudança da posição quiescente, né? Tá? IC, ICQ, ICQ, IBQ, IBQ. Tá? Aqui VCEQ, quiescente, e aqui VCE. Tá? Então nós vemos a distorção pelo deslocamento do ponto Q. Com isso, o sinal de entrada, ao atingir o limite máximo, distorce o sinal de saída, né? Analogamente, se o sinal de entrada tiver uma componente DC negativa, o ponto quiescente se desloca no sentido contrário, provocando uma distorção no sinal de saída devido à sua proximidade com a região de corte. Para evitar este problema entre o circuito gerador do sinal e a entrada do amplificador, é colocado um capacitor de acoplamento de entrada AC, né, alternate corrente, né, que bloqueia o nível DC, deixando passar apenas a componente AC. Para isso, esse capacitor vamos chamar de C1, deve ter um valor tal que represente uma baixa impedância para a frequência do sinal alternado, conforme a gente vê na figura a seguir. Então aqui um exemplo simbólico, né, do amplificador e os capacitores de acoplamento, né, gerador de sinal de entrada e circuito de carga do amplificador. E os capacitores, então aqui eu uso os capacitores de acoplamento, né? Poderia ser qualquer outra figura como exemplo, mas vai ficar simplificado, né? Tomando como essa figura aí, o exemplo aí, bem explicativo. Então, algo semelhante acontece quando a saída do amplificador é ligada a uma carga ou a um outro circuito. Para não haver alteração no ponto quiescente, eles são ligados através de um capacitor de acoplamento de saída C. Ao mesmo tempo em que esse capacitor C2 evita que o nível DC do amplificador interfira também na carga ou no circuito de saída, tá? Então temos C1 aqui e C2, né? Tá? Então veja bem, como falei, eles são ligados para não haver alteração no ponto quiescente, eles são ligados através de um capacitor de acoplamento de saída C, ao mesmo tempo em que esse capacitor C2, né, evita que o nível DC do amplificador interfira também na carga ou no circuito de saída. Agora vamos falar do amplificador em cascata, que né, todo mundo já ouviu falar, é muito conhecido. Bom, dependendo do ganho desejado para a corrente, potência e tensão, um amplificador pode ser formado pela associação de vários amplificadores ligados em cascata, como a gente vai ver na figura. Nesse caso, os ganhos totais de corrente, tensão e potência são segundo a fórmula. Vamos ver primeiro as imagens. Então nós temos exemplo aí de amplificadores ligados em cascata, tá? Como dá para ver aí, é bem simples, né? E as fórmulas são as seguintes: ATI, né? Ganho TI, né? Igual a ISN sobre IE1, que é igual a AI1 vezes AI2 vezes, continua, né? Vezes AIN, IN. ATV igual a VSN
sobre VE1, V1, né? Que é igual a AV1 vezes AV2, etc. E aqui ATP, que é igual a ATV vezes ATI, né? Que é o ganho de potência, né? Então são as fórmulas aí da associação dos amplificadores em cascata. Agora, cara, não podemos deixar de falar da impedância de saída e de entrada, né? Considerando o caso da ligação de amplificadores em cascata, para que cada amplificador desempenhe sua função com o máximo rendimento possível, ou seja, para que haja a máxima transferência de potência de um amplificador para o outro, é necessário que a impedância de saída de cada estágio amplificador seja igual à impedância de entrada de estágio amplificador seguinte, né? Então, portanto, né, a impedância de entrada ZE e a impedância de saída ZS são dois outros parâmetros importantes de um amplificador, sendo essa igualdade entre eles denominada de casamento de impedância, como todo mundo já ouviu falar, né? Vamos ver aqui a figura. Então vemos aí o casamento de impedância, né? Aqui é a máxima transferência de potência, onde temos a seta aqui. É a máxima transferência de potência, né? E seguido pela fórmula, né? Que vamos ver aqui em seguir. ZE igual a ganho em VE sobre ganho em IE, né? Que é a impedância de entrada. A impedância de saída, né? ZS é igual a ganho em VS sobre ganho de IS. Ou seja, ganho de variação, variação em tensão de saída sobre a variação de corrente de saída. O ZE, que é a impedância de entrada, é igual a variação de tensão de entrada sobre a variação de corrente de entrada. E ZSN menos 1, que é igual a ZN, né? Como dá pra ver aí. Então, dessa forma aí, o primeiro estágio do amplificador deve estar casado com o circuito ou dispositivo que gera o sinal de entrada, gerador de áudio, microfone, cápsula magnética, toca-disco, toca-fita, né, cabeça magnética de toca-fita, um leitor óptico, né, toca-disco laser, né. Também o último estágio, o amplificador, deve estar casado com o circuito ou dispositivo ligado à sua saída, né, alto-falante, entrada de áudio de um gravador, entrada de um amplificador de potência, etc, né, por aí vai. Devemos lembrar e falar também sobre a curva de resposta em frequência. Em eletrônico, os sinais alternados podem ser classificados em várias categorias, de acordo com a sua faixa de frequência. Vamos ver uma tabelinha aqui, que é encontrado, porque eu encontrei por aqui, vamos lá. Vamos ver quem fez curso de eletrônica básica, sabe muito bem dessas frequências aqui, né? VRF, né? Very Long Frequency, né? Frequência muito baixa, de 3 kHz a 30 kHz. LF, Long Frequency, né? Baixa frequência, de 30 kHz a 300 kHz. MF, né? Medium Frequency, média frequência, né? De 300 kHz a 3 MHz. HF, né? Que é alta frequência, 3 MHz a 30 MHz. VHF, né? Frequência muito alta, 30 MHz a 300 MHz. UHF, né? Que é frequência ultra alta, 300 MHz a 3 GHz. SHF, né, que é a frequência super alta de 3 GHz a 30 GHz, 3 GHz a 30 GHz, e o EHF, frequência extra alta de 30 GHz a 300 GHz, né? Bom, a faixa de frequência de áudio, sinais audíveis ou sonoros, está compreendido entre 20 Hz a 20 kHz, como todo mundo sabe, ou seja, começa abaixo da faixa VLF e termina dentro dessa faixa. Entre 20 kHz a 3 MHz está a faixa denominada de ultrassom, compreendendo parte da faixa VLF e totalmente as faixas de LF e MF, né? E sobre as frequências denominadas micro-ondas, ocupa a faixa entre 3 GHz a 300 GHz, ou seja, SHV e EHV. Finalmente, acima de EHV estão as frequências ópticas e os raios, né, na seguinte sequência: infravermelho, luz visível, as ultravioleta, raio-x e raio gama, né, os raios nocivos, né. Assim, na prática, são necessários amplificadores para operarem nas mais diversas faixas de frequência de sinais elétricos. Bom, os outros transistores têm limitações que o impedem de trabalhar em todas as faixas, principalmente pela capacitância parasitas que surgem em suas junções, como será visto aí mais adiante, né, dando um tempo aqui, além dos próprios capacitores de acoplamento utilizados nos circuitos amplificadores. Bom,
Dessa limitação dos transistores surge um outro parâmetro importante que deve ser levado em consideração no estudo de amplificadores. É a sua curva de resposta em frequência, que corresponde à faixa de frequência em que o amplificador opera com um nível mínimo de atenuação, né, inverso do ganho, sendo limitado por uma frequência de corte inferior, o FC1, e uma frequência de corte superior, FCS, né? FCI, perdão, olha, FC1, né? FCI, né? Frequência de corte inferior, e a frequência de corte superior, que é o FCS, como indicado na figura a seguir. Então, em muitas aulas de eletrônica, que quem fez básica sobre forma de onda de sinal, né, de frequência, né, já viu essa forma de ondas aqui, né? Atenuação, ganho em tensão, VS sobre VE, VCI e VCS, né? Faixa de operação, frequência em Hertz, né? Sobre a aula de frequência estuda muito sobre isso aqui, né? Isso aqui é a curva de resposta em frequência, tá bom? Vídeo rapidinho aí para não ficar cansativo. Depois vamos entrar no assunto, vou ver se dá um tempo aqui, falar sobre os decibéis, né? O decibel, né? O que a gente chama de o B, quer dizer, o bel, né? E temos o decibel, né? Que é uma unidade de medida natural, pois está baseado nos nossos sentidos, particularmente havendo a particularidade com a audição, tá? E tem a forma logarítmica, né, de decibel. Então, dando um tempinho, vou entrar nesse assunto, né? Demorei, mas retornei, tá? São aulas comuns, né? Nada diferente de aula que vocês encontram por aí, mas dividindo aqui as aulas que eu tive. E como eu estou sempre relendo as minhas aulas, reestudando, né? Que eu gosto muito de eletrônica, não vivo sem eletrônica, então estou sempre aí reestudando e aproveitando, repassando as aulas que eu tive com ótimos e maravilhosos professores aí, a qual eu agradeço muito, né? Então é isso aí, gente, técnica de eletrônica, né? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, né? Com mais um assunto aí relacionado de repente a transistor, algum outro assunto que todos os assuntos são interessantes, né? Não é que venha a ser interessante, todos são interessantes, né? Então, estude eletrônica, gente. Se vocês gostam, não é só trabalhar com conserto, eu sei que vocês gostam de consertar, eu sei que vocês gostam daquilo que faz dar dinheiro, tal, dá retorno, mas vocês acham que o estudo de eletrônica é andar para trás, não dá retorno. Dá retorno sim, porque ajuda nos seus análises, né? Você tem que analisar para consertar, né? Então, a eletrônica ajuda no seu análise. Então, faça eletrônica, estuda eletrônica básica principalmente. Técnica de eletrônica, até a próxima.